Olá pessoal, agora vamos resolver o último exercício que eu tenho aqui dos que eu vou gravar, né? Esse aqui é um exemplo 3 que ele é um exercício que incorpora toda a análise que a gente fez da parte de volumes de controle, são ver, envolve os componentes. Até poderia brincar, um exercício da prova poderia ser só esse exercício. Se faria ele, assim, seria só simplesmente encontrariam tudo, né? Mas vão ser 3 exercícios. É um exercício que você tem que calcular tudo, tem que usar todos os conhecimentos que você desenvolveu nessa parte da P2 para achar essas informações. É o tipo de exercício que se você consegue fazer, você já sabe a matéria, já está dominado, já o resto aqui é tranquilo para você. Por isso que eu trouxe ele aqui para discutir, fazer ele com uma etapa, né? Olha só, estou com os componentes de uma bomba de calor. Esse caso é uma bomba de calor, a gente sabe que a bomba de calor, eu já até cheguei a falar para vocês em uns vídeos mais atrás, é o inverso do refrigerador. Você está querendo aquecer uma região, então você vai jogar calor em algum lugar, mas o funcionamento é a mesma coisa do refrigerador, só muda o objetivo do refrigerador. Então os componentes dessa bomba de calor estão aqui demonstrados. Você tem aqui, ó, se eu for para fornecer ar aquecido, né, uma residência, estão mostrados no diagrama esquemático abaixo. Você tem um estado estacionário, ela funciona, qual que é o líquido refrigerante dela? É R22, líquido refrigerante pode ser também líquido aquecente, né, no caso está aquecendo aí, no caso um, um, uma residência, e ele entra um compressor com essa temperatura e essa pressão, ou seja, daí o ponto 1, ele é comprimido adiabaticamente para chegar nessa temperatura e essa pressão. Do compressor ele passa através de um condensador, nesse condensador ele condensa o líquido até chegar a 28 graus Celsius e 14 bar, ou seja, que já é líquido de novo, e o refrigerante então expande através de uma válvula de estrangulamento para 3,5 bar. A gente sabe que nesse caso a expansão vai manter a entalpia a mesma que a entalpia da saída. Fala, até tem aqui, ó, tem os diagramas do estado, né, mas eu nem trouxe não, porque a gente vai olhar com calma que agora vai identificar. A gente usa o ar de saída, né, um ar de retorno, que sai da casa, vai ser usado para condensar a 20 graus Celsius, a 20 graus Celsius em um bar, com uma vazão volumétrica de 0,42 metros cúbicos por segundo, e uma saída que ele vai sair depois de passar por isso, né, do condensador. O condensador vai fazer isso, né, ele entra com uma coisa que está em vapor, que vai sair o líquido de trabalho, que o R22 sai como líquido, então ele perde esse calor, porque esse calor vai para alguma coisa que vai se aquecer, que é esse ar que vai sair ali, de retorno da casa, sai com essa temperatura de 50 graus Celsius. Não tem mudança de pressão, ou seja, então esses trocadores de calor, tanto do evaporador quanto do, do condensador, eles não têm nenhuma variação significativa de pressão, então a gente está desconsiderando queda de pressão ali. Pede para a gente usar o modelo do gás ideal para o ar e para determinar as taxas de produção de entropia para cada um dos volumes de controle. A gente tem 4, então, né? A gente tem o volume do condensador, que foi falado, a gente tem o volume do compressor, a gente tem o volume da válvula de expansão e tem o não tem, ele não está usando o evaporador, né? Então não é para fazer análise do evaporador. Beleza, só para esses 3 aqui que é para fazer. Beleza, achei que ele ia fazer também do evaporador, mas ele está considerando só um ciclo aqui saindo e voltando. 10.4, como é que a gente vai fazer essa análise de entropia? Cada hora um volume de controle. Primeiro começa pelo compressor, vai para o condensador, vai para a válvula de expansão. E olha que beleza, a gente tem estados definidos. Se a gente coloca essas informações no diagrama esquemático, a gente tem estados definidos para todos eles. Estado 1 está definido, estado 2 está definido, estado 3 está definido, estado 4 não está definido? Está sim, porque se eu achar esse estado 3, eu tenho uma entalpia em 3. Eu sei que passou da válvula, a mesma entalpia vai sair aqui na parte 4. E se eu precisar de qualquer informação que eu precisar seja de transferência de calor ou qualquer que seja outra informação para usar na minha equação de balanço de energia, eu busco ela onde? Na equação da energia. Eu vou lá buscar ela, buscar informações da entalpia, da entropia lá na equação de energia. Eu tenho essas 3, são meus carros-chefes aí, né? Uma vazão que eu sei que dentro do meu ciclo, pro R22, a vazão de massa vai ser constante. Tanto a vazão que passa no meu R22 ela é constante, a vazão que passa lá no meu sistema de refrigeração, esse sistema de condensação aqui em cima, também é constante. A vazão que eu tenho lá do ar, isso aqui seria para o R22, a sua vazão do R22, e a vazão do ar, que está lá, o M5 é igual ao M6, M.5 é igual a M.6. Vamos começar então a fazer essa análise bem tranquilamente. A gente pode determinar as informações que a gente precisa para todos esses estados. Então vamos lá, vou pegar as informações primeiro. Vou determinar aqui, ó, para o estado 1. Para o estado 1, eu sei que eu tenho esses valores aqui de pressão e temperatura. Eu estou aqui, estou na pressão 1 igual a menos 5 graus Celsius e a temperatura... Opa, botei errado, né? Aqui a temperatura 1 igual a menos 5 graus Celsius e a pressão 1
igual a 35, 3.5 bar. Isso aqui, se eu for na minha tabela eu não sei que ele está numa tabela de vapor superaquecido, mas se eu vou encontrar esses valores na minha tabela de vapor superaquecido, eu acho lá a minha entropia em 1, que ela é igual a 0,9572 kJ por quilograma Kelvin. Maravilha, já achei minha primeira entropia, já tenho esse dado. Eu já defini meu estado 1, está definido, meu estado 2 ele sai de onde agora? Ele sai do nosso... Ele sai aqui do compressor, ele sai com uma pressão maior, a temperatura também maior, ele sai com a pressão que dele é a pressão do estado 2, ela é igual a 14 bar, estou olhando também uma colinha aqui, 14 bar, e a temperatura 2 igual a 75 graus Celsius, beleza. Nessa temperatura 2, eu tenho essa informação aqui. Eu sei que no trocador de calor, como eu vou avaliar o componente do trocador de calor, é muito importante que eu avalie qual que é a característica do meu... Eu sei que meu compressor, essa é uma informação importante, né? Eu sei que meu compressor ele é adiabático. Então, quando eu for avaliar a produção de entropia aqui, ó, a produção de entropia no meu compressor, ele não vai informar nada em relação à transferência de calor. Só preciso realmente da variação da propriedade de entropia. Eu acho que é a minha produção de entropia que eu tenho ali. Aqui eu já vou precisar da entropia, né? As duas aqui eu vou precisar da entropia. Na válvula de expansão que é a 3, eu também vou precisar da entropia ali, porque eu vou ter que averiguar se eu vou ter alguma mudança ali de calor também. Mas em todos os casos eu preciso da entropia e da entalpia para calcular as trocas de calor. Se eu não tiver trocas de calor, como o caso do compressor, eu não preciso. Então o meu H1 aqui não é nem importante nesse passo, mas no 2 já é. No ponto 2 eu vou precisar saber, porque o meu refrigerante ele vai entrar ele entra com essa temperatura de 75 graus e 14 bar. Se eu faço lá, eu já adiantei que eu faço a interpolação, eu sei que o meu S2 é igual a 0,9823 kJ por quilograma Kelvin. Eu sei que o meu H2 é igual a 294,17 kJ por quilograma, ou seja, busquei as informações. O meu estado 3 ele sai do trocador de calor. O estado 3 ele também é definido. Eu sei que já sai do trocador, ele vai se resfriando, né? Eu sei resfriar porque ele vai trocar esse calor para o ar que vai aquecer a casa. Então ele sai do estado 3 com uma pressão 3 que é igual a 14 bar, ou seja, não tem alteração na pressão, mas a temperatura dele cai pra caramba, cai para 28 graus Celsius. E nesse estado 3 aqui, eu sei que eu vou precisar do meu S3, que é a minha temperatura em 3 ali, eu vou precisar que eu vou aproximar ele pela minha como já está no estado de líquido comprimido, eu aproximo pelo valor de saturação, eu aproximo ele para o S3 do líquido saturado, ou melhor, colocar dessa forma como eu colocava antes, o S do líquido saturado a 28 graus Celsius, que eu busco lá na tabela esse líquido saturado. Lá na tabela ele vai me dar 0,2936 kJ por quilograma Kelvin, e eu busco também o valor da minha entalpia, que eu também estou aproximando para a entalpia do líquido saturado a 28 graus Celsius, que é igual a 79,05 kJ por quilograma. Os valores que saem depois no meu estado 4, eles já são no estado de mistura, né? Porque a válvula de expansão ela expande, cai a pressão. Eu vou olhar lá na minha tabela, tabela 4, eu vou conseguir encontrar esses valores, porque eu sei também, preciso identificar primeiro o meu título, né? Qual que é o meu título em 4. Eu sei que o meu título em 4 ele pode ser encontrado para a pressão 4, e eu sei também que o meu H4, que é igual ao meu H3. Eu posso usar aquela mesma informação que eu fiz nos exercícios passados. Eu posso ir lá na minha pressão 4, que essa pressão que é dada, que a pressão 4 é de... a pressão final 4 está aqui para cima, deixa eu ver. Ela sai em 3.5 bar, que é igual a 3,5 bar. E ela... Vou lá encontrar os valores do líquido saturado do vapor saturado. Eu acho que o meu X4 é igual ao quê? A minha entalpia em 3, que ela é igual à entalpia de 4, menos o H do líquido saturado, dividido pelo H do vapor, menos o H do líquido saturado.
esse x4 aqui, fazendo as continhas, esse x4 aqui vai dar um valor igual a 0,216, ou seja, achei o meu valor do título em 4. Agora eu já tenho o meu estado em 4 também está definido. Defini o estado 1, 2, 3, 4 tranquilamente. Vamos então começar pela primeira análise que a gente vai fazer. Começar do começo. Ele começa pelo condensador. O condensador tem uma informação interessante. O condensador ele vai nos trazer uma informação interessante quando a gente olha para ele, porque ele tem também esses fluxos, né, que não estão nem falados aqui ainda. Você tem o fluxo 5 e o fluxo 6, que são os fluxos de ar. E a gente tem informações, né, sobre eles, que a gente ainda precisa buscar. No condensador a gente tem informações das entalpias, que a gente vai buscar ali o H2 e o H3, a gente vai buscar também essas entalpias no fluxo da entrada e na saída. E o nosso fluxo de ar a gente vai ter a seguinte informação. Olha só, você tem que quando você usa essa fórmula aqui, que está lá pegar a fórmula aqui da variação, essa daqui, ó. Você pega essa fórmula aqui, você vai resolver para o seu condensador. Olha só, para o condensador, vou jogar isso aqui um pouquinho para baixo. Vou começar aqui, ó, condensador. Para o condensador. Você tem essa informação aí, você vai dizer que o que? Não tem variação de entropia nele, porque no tempo, né, porque tudo é estado estacionário. Tem fluxo de calor? A gente está desconsiderando que tem fluxo de calor também. Não vai ter, então a gente vai considerar ele, fica só com esses fluxos aqui. Você tem que a sua vazão do refrigerante, vou até botar um MR aqui, ó, é igual a S2, que é o S2 que entra nele, menos o S3, que é o que sai, ou seja, a parte do refrigerante é essa, a parte do refrigerante é essa aqui, menos o que está agora a parte do ar. O ar entra aqui, ó, M do ar vezes o S5 menos S6. A gente pode conferir lá no nosso desenho que é isso mesmo. Aqui, ó, 2 e 3 é o que sai do condensador, entre o 5 sai o 6. Então exatamente isso aqui que é igual mais uma taxa de produção do volume de controle, que é o que a gente quer encontrar. Produção do compressor, que é o que a gente está querendo encontrar exatamente. A gente consegue definir o S2 e o S3, o S5 e o S6 também podem ser definidos de maneira tranquila a partir das propriedades que a gente tem. E a gente vai buscar esses valores aqui agora, né? Os valores é só S5 menos S6, na verdade, ou S6 menos S5, a gente vai usar aquela propriedade, aquela equação TdS lá do gás ideal da variação de entropia. Mas a gente sabe, bom, a gente não sabe aqui esse fluxo, né? O fluxo de refrigerante também, a gente quer saber o fluxo de ar, é mais fácil, porque o fluxo de ar a gente tem aquela propriedade, né? Equação do gás ideal, a gente pode usar, olha só, o fluxo de ar, a gente tem a vazão volumétrica aqui em 5, que é dada. A gente tem essa informação da vazão volumétrica, que é 0,42 metros cúbicos por segundo. A gente vai usar essa informação, a gente sabe que o fluxo de ar é igual a essa vazão volumétrica dividido pelo volume específico em 5, para definir em 5, em 6, em qualquer lugar que você quiser, vai ser a mesma informação, porque vai acabar dando uma vazão constante ali. A vazão de ar ela não muda, então você tem que a sua vazão volumétrica é igual ao seu AV5 multiplicado por esse V5. A gente sabe que pela definição PV é igual a RT, então V é igual a RT sobre P. Isso aqui é igual então a P5 dividido por R sobre a massa molar do ar vezes a temperatura em 5. Quando a gente substitui esses valores aqui, a gente vai ter o seguinte, 0,42 metros cúbicos por segundo. A pressão, que é 1 bar, que é exatamente 100 kPa, dividido pela massa molar do ar, 8,314, dividido por 28,97. Isso aqui eu já vou botar já em kilojoules por quilograma Kelvin. E a temperatura, que é a temperatura que ele está lá no V5, é 293 Kelvin, 20 graus Celsius. Então a gente tem um final, nossa solução é igual a 0,5 kg por segundo. A nossa formulação para um trocador de calor, a gente sabe que tem aquela razão de velocidades, né? A nossa entrada, toda a entalpia que entra, que é o M do ar, que entra com entalpia em 5 menos entalpia em 6, é igual ao M do refrigerante, que é igual vezes uma entalpia
que entra em 2 e sai em 3. Ou seja, tem essa formulação aqui também, que a gente pode usar ela para formular o nosso problema, né? Na verdade é isso aqui mesmo, porque ele sai MR, ele sai entra em 2, sai em 3, e aqui entra em o M do ar, que entra em 5, sai em 6, não é? Acho que é isso mesmo. Mas aí eu posso buscar a nossa informação de que o H, deixa eu só conferir isso aqui em cima para ver se está certo mesmo. É só, no caso é o 2, entra em 2, sai em 3, e aqui ele entra em 5 e sai em 6, né? Ou seja, a soma de tudo que está, nesse caso, olha só, a entrada menos a saída, sempre a entrada menos a saída de um lado, entrada menos a saída do outro, né? Então você tem tudo que está entrando, tudo que está saindo, você vai organizando isso aí. O que entra no meu domínio é sempre positivo, o que sai no meu domínio é sempre negativo. Quando eu reorganizo essas informações aqui, eu saio com eu consigo ser agora a minha massa, o meu fluxo de ar do ar, sei o meu H5, sei o meu H6, isso aqui, esses valores são, eu posso buscar, na verdade, através daquela informação que o ΔH é igual a CP, que o meu CP é constante, eu tenho o valor do meu CP igual a ΔT, então eu posso substituir essa informação aqui e achar a minha massa, o fluxo do meu refrigerante, que é igual ao fluxo de ar que está passando, que eu sei ele, vezes o meu CP ΔT, dividido pelo meu H2 menos H3. Acho que essa é a formulação geral. E aí eu vou só substituir os valores aqui no final. Eu vou ter o que? Vou ter 0,5 kg por segundo. Vou ter o meu CP, que é 1,005, a unidade dele é kJ por kg Kelvin. Eu vou ter a variação dessa temperatura aqui, que é 30. Também 30 eu vou botar em Kelvin aqui a variação dela. E dividido pelo meu variação de entropias, que é 294,17 menos 79,05 em kJ por quilograma. Eu saio com a minha vazão máxima, que é igual a 0,07 kg por segundo. Isso aqui é a vazão máxima do refrigerante. Como novamente condiz com o que a gente espera, né? A vazão máxima do refrigerante é algo bem menor com relação à vazão máxima do ar. Você precisa trocar mais a temperatura, você precisa ter uma vazão de ar que ela é bem maior do que a vazão do refrigerante, para você conseguir fazer essa troca de calor, já que a diferença de entalpia tem que compensar uma, compensa a outra, nesse caso, e vai dando aí esse valor. Na solução a gente tem agora para substituir essa função aqui, né? Nessa equação, a gente já tem a nossa vazão máxima, a gente sabe qual é a vazão do refrigerante, sabe qual é a vazão do ar, a gente vai simplesmente substituir nessa equação aqui. Traz essa equação de novo, a gente já tem todas as informações, então a gente pode simplesmente substituir e achar qual é a nossa produção, nossa taxa de produção de entropia para o compressor. Olha só, a taxa de produção de entropia para o compressor, ela vai ser igual a deixa eu ver aqui, vai ser S6 e o S5 eu tenho que substituir, beleza, vou ter o fluxo, vou ter esse fluxo do refrigerante multiplicado pela diferença desses valores aqui que são tabelados, eu sei quais são, né? Na verdade S3 menos S2. Eu vou ter também, esse daqui agora vai ser menos fluxo da massa de ar, vezes, e aqui eu vou ter agora aquela formulação que eu sei, que é o meu CP, ln de T6 sobre T5, menos R, ln de T6, P6 menos P5. ln de P6 sobre P5. Tem essa informação. Substituindo todos esses valores aqui, a conta eu também já fiz para você. Você vai ter todos esses dados aqui, é só jogar também. A gente vai acabar com, na verdade, não é nem o R, né? O R e o CP. O CP aqui agora é do... sim, eu tenho o CP é do ar nesse caso aqui, então eu vou acabar encontrando mesmo a CP, essa região aqui que a gente tem esses dados, são dados que a gente está trabalhando na região de gás ideal, e esses dados aqui são dados que a gente está trabalhando com o refrigerante. Acaba que se a gente substitui todos eles, a gente vai ter essa produção de entropia aqui de 7,95 vezes 10 a menos 4 kW por Kelvin. Ou seja, tem uma produção até considerável de entropia. Bom, essa formulação, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a mesma coisa, usar essas formulações, tanto para a parte 2, a parte 3 é a parte do condensador é mais complicada, né? A parte do compressor
talvez seja a mais simples de todas, que a gente vai ter simplesmente essa variação aqui, ó. Parte do compressor, ela é bem simplona, bem isso aqui, ó, compressor. É simplesmente a vazão, a produção de entropia, ela é igual ao fluxo do refrigerante multiplicado pelo S2 menos S1. Agora que façam, porque não tem nenhuma variação temporal, é só jogar de um lado para o outro essas propriedades, você vai ficar com essa propriedade que é igual a, substituindo os valores, né? A gente sabe que isso aqui é 0,07 kg por segundo, esses dois valores aqui são já das propriedades que a gente já definiu, só buscar eles você vai encontrar que isso aqui é igual a 17,5 vezes 10 a menos 4 kW por Kelvin. Eu também achei que agora que eu estava, olha só, então um valor bem assim, um pouquinho maior já de entropia. Mas você vai ver que no final, o mais interessante nesse aqui é quando a gente chega na válvula, a válvula de expansão, que a gente não tem ali na válvula de expansão. Eu até falei, comentei que eu acho no começo, vai ter troca de calor, não tem, a gente sabe que a válvula de expansão também não tem troca de calor, ela só vai ter entropia também, mas a gente tem os estados bem definidos, né? A válvula de expansão você vai ter também a mesma fórmula, mas vai ser o que? Vai ser um fluxo do refrigerante, só a vazão do refrigerante, multiplicado por S4 menos S5, que também são propriedades dadas, é igual essa taxa de produção do volume de controle. No final é só substituir aqui novamente, você vai encontrar que a válvula dá o que? 9,94 vezes 10 a menos 4 kW por Kelvin. É interessante isso, né? Que a válvula de expansão ela é necessária para a operação, mas ela gera uma perda considerável aí de entropia, uma geração de entropia considerável. O nosso compressor, olha só que legal, o compressor aqui está produzindo entropia muito mais, né? Quem mais produz compressor, olha só, o campeão número 1 é o compressor, o segundo é a válvula e o terceiro é o nosso condensador. A gente tem uma produção de entropia bizonha no nosso compressor, mesmo que ele seja adiabático. Ou seja, o compressor adiabático ideal ainda tem esse limite, assim que ele ainda vai produzir entropia. Tá vendo? Não tem como você sair de um caso em que a sua produção de entropia fique zerada, porque pelo próprio processo dele não vai ter irreversibilidades por causa da situação dele ser adiabático, né? Mas ele tem essa geração de entropia que é natural dele, porque do processo que está gerando um processo de variação do fluido, acaba saindo aí com uma certa entropia. Eu gravei esse vídeo reduzido porque esse exercício demora mais mesmo, então eu tive que salvar umas propriedades aqui para só ir buscando ela para vocês, mas o raciocínio é esse. Vocês viram? Você vai pegando informação e vai juntando os bloquinhos, e no final você consegue fazer a modelagem de todo o seu sistema. E aí você poderia até falar, se eu quiser melhorar esse sistema, o que eu tenho que retirar dele? Eu teria que retirar o compressor, essa é a melhor coisa, que tem mais irreversibilidades. Mas não, e se tivesse algum outro problema no sistema, você poderia retirar algo que fosse menos necessário. Por exemplo, acho que tem um exercício na lista que fala disso. Eu vou encerrar por aqui. Obrigado, gente.